Dizem que quando a gente alcança uma meta, o nosso medo ele desaparece. Só que, na verdade, eu descobri que o medo ele só muda de endereço. E se você também tá se sentindo assim, se sentindo um pouco perdida, um pouco com medo, fica aqui comigo nesse vídeo enquanto eu arrumo essa bagunça. Eu, como toda criadora de conteúdo aqui da plataforma, tenho o grande sonho de monetizar. Afinal, a gente quer ganhar em dólar. Não vamos ser hipócritas aqui. Porém, eu acredito que uma das grandes metas que a gente tem para isso é conseguir os 1000 inscritos. Afinal, é algo que não depende só da gente produzir o conteúdo. A gente precisa que a pessoa chegue no nosso canal, além de assistir o nosso vídeo e gostar, ela precisa se inscrever ali. E eu consegui. Entre idas e vindas, entre muitos anos que eu tenho aqui nesse canal, posso dizer que foram anos de muita inconstância, afinal, de fato, eu não sabia o que eu queria. E eu não sei te dizer se eu já sei. Mas eu só sei que eu, de fato, quero postar e expressar os meus pensamentos aqui. Só que o medo, ele tem me paralisado por muitas vezes. E agora eu já venci a barreira dos 1000 inscritos, ok. Mas tem ainda a terrível e famosa meta das 4000 horas assistidas. Parece um número inatingível, inalcançável, sim. E de fato não é fácil. O medo e o cérebro começam a criar perguntas, começam a criar obstáculos na nossa mente que querem nos paralisar. Porque quando você olha para a situação como algo grande, você de fato fica com medo. Meu Deus, como é que eu vou produzir 4000 horas assistidas? Em quanto tempo eu vou conseguir fazer isso? Sinceramente, eu não sei. E pensar demais me faz querer desistir. Talvez eu já tenha pensado demais todas as outras vezes que eu comecei esse canal e eu não concluí. Eu não continuei, na verdade. Não é nem concluir, é continuar. Porque eu já criei esse canal aqui como forma de mostrar o meu emagrecimento. Já criei como forma também de mostrar o meu período de transição capilar, que eu parti do cabelo com química alisado para o meu cabelo natural cacheado. E eu compartilhei muito isso daqui. Depois eu fui morar em outro país, eu fui ser imigrante e além do mais eu estava grávida. Então eu compartilhei também um pouco dessa minha jornada de maternidade, sendo imigrante. De fato, e criar conteúdo e postar vídeos aqui no YouTube é algo que de fato eu gosto. Só que não basta gostar, porque na vida a gente vai ter que fazer sacrifícios, a gente vai ter que fazer escolhas. E a gente pensar nessas 4000 horas como algo gigantesco paralisa, com certeza. Mas eu comecei a entender que talvez o segredo seja como arrumar esta cama. Uma dobra de cada vez. Puxa um pouquinho dali, um pouquinho do outro lado. Porque não adianta eu pensar que eu vou fazer tudo em um dia, fazer tudo em um mês, fazer tudo em 3 meses. Talvez possa ser que sim, possa ser que não. Mas se eu pensar em simplesmente fazer um pouquinho hoje, gravar um vídeo hoje, porque eu tenho tempo livre aqui, eu me organizar para poder fazer o meu roteiro, porque na semana que vem eu vou gravar e vou postar esse vídeo. Então, a roda ela começa a girar, porque você sai de uma linha de pensar no problema como um todo e você começa a enxergar ele em pequenas partes. Eu acredito que isso tenha uma teoria que a neurociência explica, mas é algo que de fato eu tenho aprendido aqui nos meus pensamentos, nas minhas pesquisas, nas minhas buscas, porque de fato eu quero melhorar isso. Só que existe algo que atrapalha muito, muito, que é a tão famosa perfeição. Porque a gente acha que perfeccionismo é uma qualidade. Só que deixa eu te falar que perfeccionismo ela é um defeito. E por que que o perfeccionismo é um defeito? Porque na verdade o perfeccionismo ele também te paralisa. Não sei se você já se sentiu assim, mas o que acontece muito comigo é que eu começo a pensar demais naquela situação e eu começo a idealizar a forma perfeita de fazer aquilo. Só que, obviamente, a gente não é perfeito.
A gente é ser humano e nós falhamos. E o que é que o meu cérebro faz para me auto-sabotar? Você precisa fazer perfeito, é assim que o meu cérebro me fala. Mas eu nunca vou conseguir fazer perfeito. Então ele me diz, você não vai conseguir fazer perfeito agora. Mas talvez seja melhor você deixar para fazer mais tarde. Porque mais tarde você vai ter mais tempo, você vai conseguir fazer perfeito. Então deixa aqui, adia aqui, deixa isso daqui parado, faz em outro momento. E isso vai gerando uma série de comportamentos de procrastinação. E com a procrastinação a gente se frustra, porque de fato a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue fazer nem o perfeito, nem o feito de qualquer jeito. E algo que eu tenho trabalhado muito em mim ultimamente, nessa minha busca pelo autoconhecimento, em melhorar os meus pensamentos, a minha mentalidade, é que o feito é melhor do que o não feito. Não que eu vá fazer de qualquer jeito, não é isso. Só que muitas vezes a gente precisa fazer, como eu falei no começo aqui, fazer uma dobra de cada vez. Talvez você não tenha tempo de arrumar a sua cama assim que você acorda, o que é o ideal, porque se você já começa o dia conseguindo completar essa rotina, você já tem grande probabilidade de ter sucesso lá na frente. Mas talvez seja um dia que você acordou extremamente atrasado. E o que é que você vai fazer? Vai deixar tudo bagunçado? Não. Você pode simplesmente dobrar o lençol. Você pode simplesmente ajeitar os travesseiros. E aí, na próxima vez, quando você voltar para casa, não vai estar tudo bagunçado, você só vai precisar fazer o restante. E essa mentalidade é o que de fato a gente precisa começar a trabalhar. Eu, por exemplo, nem ia gravar esse vídeo. Porque pra mim aqui não tá legal, não tá em um estúdio perfeito, com a luz ambiente perfeita, do jeito que eu queria. Eu não me arrumei o suficiente, talvez essa roupa não seja a que eu queria. Eu também não queria gravar aqui no meu quarto, porque olha só como tá a cabeceira da minha cama, pra você ter noção. A placa acabou de cair aqui. Deixa eu pegar. Ai. Olha isso. Aqui meu cérebro já falou que não tá nada perfeito. Olha como tá caindo, porque eu tenho que trocar a cola. Trocar a cola dupla face. Não tá com um jogo de cama de hotel. Não tem nada demais, na verdade, nesse vídeo. Mas eu não posso adiar, esperar um momento perfeito, esperar o celular perfeito, esperar o estúdio perfeito, esperar o ângulo perfeito para de fato eu ver a minha vida acontecendo. E eu te aconselho fortemente a começar a pensar assim, começar a moldar a sua mentalidade e pensar o que é que eu posso fazer agora, o que é que você pode fazer agora. Pense que o feito é melhor do que o não feito. Se de todas as palavras desse vídeo você puder fixar alguma frase que seja essa, o feito é melhor do que o não feito, porque de fato o perfeccionismo ele vai te paralisar. E enquanto você está aqui comigo, arrumando esta bagunça, olha como já ficou um aspecto melhor. Pera aí que eu tenho que tirar essa toalha daqui, essa cirola daqui. Não, pera aí, a cirola pode ficar aqui, né? É o lugar dela ficar pendurada mesmo. Toalha eu vou colocar aqui no banheiro. Ainda vou colocar essa peseira aqui. E enquanto você está aqui comigo, nesse momento comum de arrumar a minha cama, é onde o autoconhecimento ele vai se manifestando. Porque, de fato, você não pode esperar que você vai acordar de um dia para a noite uma pessoa com mais maturidade, uma pessoa mais produtiva, uma pessoa diferente. Você não pode esperar que do dia para a noite você vai deitar e vai acordar sendo a sua melhor versão. Porque não é assim que acontece, não é assim que as coisas funcionam. O autoconhecimento, de fato, ele acontece no dia a dia, nas coisas ordinárias, é no lavar de um prato, se você é dona de casa, é no lavar uma roupa, é no meio do caminho indo para o trabalho, é no meio de um momento você assistindo uma série ou lendo um livro, não sei, em qualquer momento comum, mas só não tenha essa ideia de que você vai ter um autoconhecimento de um dia para a noite. Ele vai acontecendo assim. Porque, por exemplo, enquanto eu estava arrumando minha cama, você estava me ouvindo falar
E eu preciso te confessar que, de fato, eu vivo essa luta interna muito grande de tentar não ser perfeita, porque isso também me traz uma autocobrança muito grande. É como se invalidasse os meus sentimentos, os meus atos, as minhas atitudes, que não estão dentro, digamos, do padrão. É como se eu, de fato, estabelecesse padrões altos. E não conseguir chegar nesses padrões me traz um nível de frustração muito grande. Porque faz com que você comece as coisas e não termine. E eu poderia listar aqui várias coisas que eu já comecei e não terminei. E de fato eu não me orgulho disso. Isso é algo que ainda traz muita tristeza no meu coração. E pensar em recomeçar aqui no YouTube também é algo que me traz um pouco de medo, porque quando você vem de uma série de frustrações, uma série de coisas que você fez, que você começou e que você não terminou, a próxima que você inicia, você começa a pensar: será que dessa vez vai ser igual às outras? Será que dessa vez, de fato, eu tô investindo tanta energia e vai valer a pena? Porque das outras vezes eu também comecei assim empolgada e depois eu parei. É isso que o seu cérebro ele começa a te dizer, porque o seu cérebro é o mesmo que te autossabota o tempo todo. E a gente precisa, de fato, começar a aprender e precisamos, de fato, começar a mudar a nossa mentalidade. Precisamos treinar o nosso cérebro para que ele trabalhe a nosso favor e não que nós possamos virar dependentes dele, digamos assim. Eu tô falando tanto que eu chego e estou com a respiração ofegante. Mas eu tenho muita coisa para desabafar, eu tenho muita coisa para falar, botar para fora. Preciso me expressar. E eu não vou deixar esse medo me paralisar. Posso ser que dê certo, posso ser que não. De fato, eu não tenho a resposta. Mas eu só vou saber se eu tentar. E eu te convido a ficar aqui comigo. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. E eu te espero no próximo pensamento.